as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, Rádio Voz, boa noite. Declaro aberta a sessão extraordinária do dia 20 de maio de 2024. Peço ao senhor secretário José de Lei que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Lista de presença dos senhores vereadores à reunião extraordinária da Câmara Municipal do dia 20 de maio de 2024. Chartier Fraga Nascimento. Presente. Clóvis Assis Ramos de Souza. Presente. Daniel Fonseca Rocha. Presente. Érico Figueiredo Oliveira Mendes. Presente, secretário. Jéssica Braga de Almeida. Presente. Ordilei Ribeiro de Queiroz. Presente. João de Souza Lima. Presente. Joaquim Johnny Ruas. Presente. José Edilei Oliveira Ferreira. Presente. José Welto Ribeiro Rocha. Ranulfo Ribeiro dos Santos Júnior. Presente. Renato de Jesus Almeida. Presente. Rodrigo André Sá Teles da Silva. Presente. Ronaldo Ferreira dos Reis. Justificou sua ausência, teve que sair por motivos médicos. Valderiz Vieira Leitão. Presente. Peço à senhora secretária que faça a leitura das preposições. Projeto de Lei número 44 de 2024. Abre aspas. Altera leis municipais número 3.332, de 29 de dezembro de 2021. Lei 3.443, de 21 de junho de 2023. E Lei 3.515, de 26 de dezembro de 2023. E da outras providências. O prefeito municipal de São Francisco, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 136, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal, encaminha para conhecimento e deliberação legislativa a seguinte propositura de lei. Artigo 1º. Dispõe sobre alteração do Plano Plurianual PPA 2022 a 2025, Lei número 3332, de 29 de dezembro de 2021, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício de 2024, Lei 3.443, de 21 de junho de 2023, mediante inclusão da ação, abre aspas, 6956, ações emergenciais destinadas ao setor cultural, fecha aspas, inclui na Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício de 2024, Lei número 3515, de 26 de dezembro de 2023, através de crédito adicional especial, no valor de R$ 405.846,25, oriundos da Lei 14.399, de 8 de julho de 2022, que institui a Política Nacional Aldir Blanc, de fomento à cultura. Informamos que este recurso será utilizado para a execução da seguinte despesa: 02, Executivo, 05, Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Cultural, Turismo, Esporte, Lazer e Juventude, 01, Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Cultural, Turismo, Esporte, Lazer e Juventude, 13, Cultura, 392, Difusão Cultural, 7002, Atendimento Atividades Culturais, 6958, Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, 335041, contribuições, R$ 105.000. 339039, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, R$ 120.000. 339031, premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras. Total, R$ 180.576,76. Fonte de recurso: 27.19.000, transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Artigo 2º. Os recursos necessários
para cobertura dos créditos especiais, proverão de superávit financeiro referente a transferências concedidas pela União, com fundamento na Lei 14.399, de 8 de julho de 2022. Artigo 3º. Caso necessário, tendo como limite o mesmo percentual autorizado na Lei Orçamentária do Município de São Francisco para 2024, fica autorizado suplementar os créditos adicionais especiais abertos. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário. Atenciosamente, Miguel Paulo de Souza Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 45 de 2024. Dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de São Francisco, Minas Gerais, com seu regime próprio de Previdência Social, RPPS. Miguel Paulo de Souza Filho, Prefeito Municipal de São Francisco, Estado de Minas Gerais, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições, apresenta à Câmara Municipal a presente lei. Artigo 1º. Fica autorizado o parcelamento dos débitos oriundos das contribuições previdenciárias patronais devidas e não repassadas pelo município de São Francisco ao seu regime próprio de Previdência Social, RPPS, gerido pelo Instituto de Previdência dos Servidores do município de São Francisco, IMPRESAF, a partir de setembro de 2023, em 60 prestações mensais, iguais e consecutivas, nos termos do artigo 5º da Portaria MPS número 402, de 10 de dezembro de 2008. Parágrafo único. É vedado o parcelamento de débitos oriundos de contribuições previdenciárias descontadas dos segurados ativos, aposentados e pensionistas e de débitos não decorrentes de contribuições previdenciárias. Artigo 2º. Para apuração dos montantes devidos a serem parcelados, os valores originais serão atualizados pelo IPCA, acrescido de juros simples de 0,5% ao mês e multa de 1/3%, acumulados desde a data de vencimento até a data da consolidação do termo de acordo de parcelamento. Artigo 3º. As prestações vincendas serão atualizadas mensalmente pelo IPCA, acrescido de juros simples de 0,5% ao mês, acumulados desde a data de consolidação dos montantes devidos nos termos de acordo de parcelamento até o mês de pagamento. Artigo 4º. As prestações vencidas serão atualizadas mensalmente pelo IPCA, acrescido de juros simples de 0,5% ao mês e multa de 1/3%, acumulado desde a data do seu vencimento até o mês do efetivo pagamento. Artigo 5º. Fica autorizada a vinculação do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, como garantia das prestações acordadas no termo de parcelamento, não pagas no seu vencimento. Parágrafo único. A garantia de vinculação do FPM deverá constar de cláusula do termo de parcelamento e de autorização fornecida ao agente financeiro responsável pelo repasse das cotas e vigorará até a quitação do termo. Artigo 6º. Fica autorizado a firmar acordo de parcelamento com o Instituto de Previdência Municipal, o segurado, obrigado a recolher ele próprio as contribuições ao RPPS em caso de inadimplência, nos mesmos termos estabelecidos para o município no que couber. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário, com ênfase na Lei 3548, de 9 de maio de 2024. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Atenciosamente, Miguel Paulo de Souza Filho, Prefeito Municipal. Requerimento número 14 de 2024. Solicita de Vossa Excelência a determinação de data para audiência pública, para discussão e deliberação a respeito da crise hídrica que passa o Rio São Francisco,
e que pode acarretar na paralisação da frequentabilidade das balsas. Dos vereadores: Érico Figueiredo Oliveira Mendes. Comissão: presidente, Renato de Jesus Almeida, membro. Ordilei Ribeiro de Queiroz, membro. Requerimento número 15 de 2024. Solicita a aprovação do plenário e consequente designação de audiência pública sobre a paralisação da obra da ponte sobre o Rio São Francisco no presente município. Do vereador Érico Figueiredo. Presidente. Senhor presidente, eu gostaria de pedir uma moção de pesar em nome da senhora Maria Laurinda Rodrigues, por gentileza. Sim, senhor. Eu queria até pedir para me assinar com você. É a mãe de Domícia? Ok. Senhor presidente, Sim, Júnior. reforçando o pedido do vereador Érico aqui, pedir à secretária para ler a emenda que o executivo mandou naquele dia que nós votamos esse projeto, que vai ser revogado hoje. Por favor. Obrigado. Emenda ao projeto de lei número 38 de 2024. Altera o artigo 1º do projeto de lei número 38 de 25 de abril de 2024. Artigo 1º. Altera o artigo 1º do projeto de lei número 38, passando a ter a nova redação. Artigo 1º. Fica autorizado o parcelamento dos débitos oriundos das contribuições previdenciárias patronais devidas e não repassadas pelo município de São Francisco ao seu regime próprio de previdência social, RPPS, gerido pelo Instituto de Previdência dos Servidores do município de São Francisco, IMPRESAF, a partir das competências de setembro de 2023, em 60 prestações mensais, iguais e consecutivas, nos termos do artigo 5º da portaria MPS número 402, de 10 de dezembro de 2008. Registre-se, publique-se, cumpra-se. São Francisco, 6 de maio de 2024. Atenciosamente, Miguel Paulo de Souza Filho, prefeito municipal. Sim. Bom dia a todos. Em momento algum foi falado qual o valor da dívida. Teria como passar para a gente, por favor? Foi lido o projeto. Através do ofício número 58 de 2024, no qual foi lido na sessão do dia 6 de maio de 2024, informando o valor da dívida, cujo valor ultrapassa a R$ 6.600.000. No mesmo dia, também foi solicitado que fosse informado o valor das parcelas, que foi informado o valor de R$ 98.640,87 em 60 vezes. Fluminense.
Bom dia, senhores vereadores. Projeto de Lei 44/2024. Interessado, Executivo Municipal. Altera a Lei 3.332, de 29 de dezembro de 2021. Lei 3.443, de 21 de junho de 2023. E 3.515, de 26 de dezembro de 2023, e da outras providências. Essa lei diz respeito à famosa Lei Aldir Blanc. Então, essa lei está com o regime de urgência. Coloco o regime de urgência em votação. Os a favor permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o regime de urgência. Encaminho para as comissões, prazo de 5 dias. Requerimento 14/2024. Interessado, Érico Figueiredo, Renato de Jesus e Ordilei Ribeiro. Solicita determinação de data para audiência pública para discussão e deliberação a respeito da crise hídrica que passa o Rio São Francisco e que pode acarretar na paralisação da trafegabilidade das balsas. Esse requerimento está com regime de urgência. Coloco o regime de urgência em votação. Os a favor permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o regime de urgência. Requerimento 15/2024. Interessado, Érico Figueiredo. Solicita aprovação de realização de audiência pública com o objetivo de discutir a respeito da paralisação da obra da ponte do Rio São Francisco, no presente município. Esse requerimento está com regime de urgência. Coloco o regime de urgência em votação. Os a favor permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o regime de urgência. Projeto de Lei 45/2024. Interessado, Executivo Municipal. Dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de São Francisco, Minas Gerais, com o seu regime próprio de previdência social. O projeto de lei está com regime de urgência. Coloco o regime de urgência em votação. Os a favor permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o regime de urgência. Requerimento 14/2024. Interessado, Érico Figueiredo, Renato de Jesus, Ordilei Ribeiro. Determina e solicita a determinação de data para audiência pública para discutir a deliberação a respeito da crise hídrica que passa o Rio São Francisco, que pode acarretar na paralisação e trafegabilidade das balsas. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, o vereador Érico Master. Presidente, a primeira vez que a gente falou desse assunto nas últimas reuniões foi no dia 29 de abril. Hoje já faz 3 semanas, já 21 dias. Eu tive a oportunidade de usar a tribuna, o vereador Júnior Marruás teve a oportunidade de usar a tribuna, e até hoje a gente não tem uma solução definitiva lá, inclusive com o DR, pela informação que a gente teve, sem a participação ativa na solução e com a participação ativa em tentar bloquear algumas soluções propostas. Então a gente precisa, presidente, que essa audiência pública, apesar que é uma coisa lenta, pode ser cansativo para alguns, é um pouco burocrático, só que é o sonho, Daniel, do Estado, que exista igual um Luiz Carlos e outras pessoas que tiveram a iniciativa e a prefeitura entre como parceira, e só a gente tenha gasto de uma coisa que também é responsabilidade deles. Então, essa audiência pública é para chamar o DR para poder sentar, tratar em relação a essa questão da MG 402, que precisa ser resolvida e que agora está passando para a MG 100 e quanto, Lê? 161. Então, a gente precisa tratar desse assunto oficialmente. Está sendo resolvido já essa questão. Quando o requerimento foi pedido, foi na segunda-feira passada, ainda não tinha tido todo aquele trabalho que a prefeitura está tendo junto com a parceria privada de empresários, já está basicamente encaminhando para uma solução. Só que o DR se absteve da responsabilidade. Essa audiência pública é para resolver essa questão com o DR e ter um posicionamento oficial sobre a questão de lá dos portos e da balsa. Com a palavra o vereador John da Florestal. Senhor presidente, colegas vereadores, um bom dia a todos.
Gostaria aqui de parabenizar a Comissão de Serviços Públicos Municipais pela iniciativa de entrar com esse requerimento, pedindo uma audiência pública para tratar um assunto tão importante para o nosso município, que é com relação ao Porto da Balsa. O pessoal que mora do lado esquerdo do Rio São Francisco vem enfrentando esse problema há vários anos, com esse porto e com essa balsa, e vejo que a Câmara Municipal deverá fazer esse papel realmente, senhor presidente, com Vossa Excelência à frente da presidência, para que promova essa audiência pública e que resolva realmente esse problema sério que é daquela população do outro lado do rio. Quero aqui deixar meus parabéns à comissão, à Vossa Excelência e à mesa diretora, e pedir também para que eu possa assinar esse requerimento junto aos senhores vereadores, junto à comissão, o requerimento, por gentileza. Com a palavra o vereador Júnior Marroaz. Senhor presidente, nós sabemos que é preciso cumprir as leis, cumprir as normas, mas tem situações que nós temos que agir de forma amigável, né, para que a coisa possa acontecer. Nos últimos dias eu pude perceber uma dificuldade por parte de um dos principais órgãos do governo que atende as rodovias, não só do nosso município, dentro do nosso município, mas em todo o estado, o DR. Me parece que eles não quis facilitar os trabalhos, né, de um novo porto, dentro de um novo porto, para fazer o atendimento da nossa margem esquerda, tanto da margem direita, e não quis facilitar esses trabalhos. Tudo bem que eles têm a justificativa, alega que aquela obra está interditada, que tem processo judicial, e não quis facilitar para que a gente pudesse usar o antigo porto, usar a mesma estrutura. Portanto, acabou que dificultando, nós tivemos que, junto, mobilizar prefeitura, empresário, né, para fazer um novo acesso, né? Então, assim, pedir ao DR, né, para agir de uma forma mais humanitária, né, porque a gente sabe da dificuldade, né, e essa audiência é importante, senhores vereadores, que esses órgãos estejam, né, participando e que, de fato, eles venham no local para conhecer a realidade, né, pegar fila, atravessar, né, para, de repente, fazer até um documento para o próprio governo. Obrigado, senhor presidente. Na sexta-feira, eu recebi a ligação do diretor do DR de Brasília de Minas, senhor Ronilson, ele me justificando, falando que ele não tinha o poder para liberar, nem travar, nem descer aqui e fazer nada. E, segundo ele, a gente teria que tratar com o diretor-geral Anderson Tavares e o diretor Rodrigo Tavares, do DR. Então, ele disse que ele não tinha esse poder, que a gente teria que estar entrando em contato. Eu acredito que não conseguimos, então, justifica a urgência dessa audiência pública para estar resolvendo esse assunto, na qual também parabenizo a Comissão de Serviços Públicos. Foi na sexta, Eric, eu recebi a ligação. Com a palavra o vereador Rodrigo Teles. Oi, senhor presidente, bom dia a todos os colegas vereadores, bom dia ao público ouvinte, bom dia, boa noite ao público que nos ouve pela Rádio Voz. Presidente, sua importância tratativa dessa audiência pública sobre esse objeto, né, que vai ser discutida, a questão ali, a travessia do Rio São Francisco, mas também, presidente, eu acho que a gente pode exercer também uma pressão maior dessas empresas que fazem o transporte fluvial sobre a questão do nosso Rio São Francisco, porque eu acho que tinha que chegar uma colaboração. Eu estava até conversando com o vereador Xertin,
Porque é o seguinte, presidente, nós sabemos que essa balsa aí, ela tem um potencial econômico muito forte. E muitas vezes tem essa questão ali de fazer a abertura do canal, às vezes ali tem que ter um gasto com óleo, e sempre, das vezes, eles se omitem a responsabilidade que é deles, porque eles sabem que vai ter uma pressão popular, vai ter um arroxo popular em cima do executivo, aí o executivo pega um recurso, muitas vezes vai lá e manda abrir ali a VAR, manda abrir ali o canal, paga óleo, paga isso, paga aquilo, e quem tem que ter a manutenção na ferramenta de trabalho, a ferramenta de trabalho, querendo ou não, além da balsa, a ferramenta de trabalho, mas esse tem que ter onde passar, porque ele entra muito recurso. Eu, no meu ponto de vista, essa despesa dessas situações tem que ser por conta da balsa. Do meu ponto de vista, por conta da balsa. E assim também, presidente, eu vejo que essa questão do DR tem que ser pensada a forma de discussões, porque beira de rio, ela tem uma legislação específica que muitas vezes a gente não sabe a autonomia que nós temos. Eu falo isso porque eu tenho estudado muito, lido muito a questão aí, da questão de mineração, essa questão aí por causa dos areiros, até hoje eu atuo junto com eles, junto agora com o Ministério Público, com o doutor Bruno, antropólogo. Então, assim, a gente começando a compreender o potencial que nós temos, e às vezes nós perdemos, muitas vezes não sabemos o conhecimento ali, as especificações da lei que nos garante. Outro ponto também, presidente, que vai ter outro requerimento aí, né, questão da audiência pública, que ainda para discutir essa questão da balsa, e parabenizo a comissão também, e parabenizo por provocar também a questão da ponte sobre o Rio São Francisco, porque nós sabemos a dificuldade que é. Eu vim agora do outro lado do rio, eu falo assim, às vezes nós passamos lá uma vez, eu fiquei encalhado agora dia de sábado, porque eu vim da cavalgada de Alemão lá no Tamanduá, nós ficamos encalhados ali, fui sair quase 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Mas assim, às vezes a gente passa isso uma vez só e fica estressado com a situação. Agora os moradores passam por isso todo santo dia. É o professor, é o cara que é o fazendeiro, é o cara que pega leite. Sabe? Então tem que ser discutida essa questão de uma forma incisiva, mas também provocar qualidade pelas empresas na questão da qualidade na questão da balsa, e provocar que eles também assumam a responsabilidade do que é deles, e não terceirizem a responsabilidade do município. E isso que eu vejo em diversas situações. Com a palavra o vereador Júnior Marroaz. Essa fala de Rodrigo foi muito importante, senhor presidente. Eu acho que é importante o legislativo também ter acesso ao processo de concessão, até para ver essa previsão, né, o que é de responsabilidade, e se não tiver essa previsão, organizar de uma forma, né, que fazer um novo processo de concessão, para poder estar incluindo essa situação, porque realmente a gente sabe que o valor que é arrecadado ali chega a quase milhões por mês. Então, nós não podemos colocar essa carga toda para cima do município, né? Tem essa exploração. Aí fazer na próxima reunião um requerimento pedindo, senhor presidente, esse processo. Obrigado. Com a palavra o vereador Chertier. Mais uma vez, bom dia. Quero parabenizar a fala do vereador Rodrigo e o que Júnior acabou de acrescentar. E eu acho que nesse ponto aí, a gente tem que verificar a lei e realmente, se tiver alguma participação do DR na questão da liberação do porto, isso é uma coisa que a gente não pode intervir, porque é estadual. Agora, o que essas empresas arrecadam aqui por muitos anos e não tem nenhuma contrapartida, porque o nosso serviço de travessia é péssimo. Às vezes a gente chega lá, fica meia hora, 40 minutos esperando, e eu acho que teria que isentar, sim, o serviço público, a administração municipal, porque não tem nada a ver a prefeitura preparar um porto para que essas empresas que ganham muito, igual o Júnior falou, mais de milhões, e a prefeitura ter que oferecer para eles essa estrutura. Eu acho que eles já deviam estar vendo que isso poderia acontecer e ter se precavido. Não agora, aos 48 do segundo tempo, exigir e colocar dessa forma para a população, que se não der um jeito agora, a balsa vai parar.
Então, eu quero parabenizar Júnior também pela fala dele, e a gente vê o que pode ser feito aqui em questão do que foi feito no processo com a empresa, para que a gente possa fazer uma lei aqui para que obriguem eles, para que eles tenham seus deveres também com a população. Eles só arrecadam e vão embora, e empresas de fora. Muito obrigado. Eric. Pessoal, é só para a gente não fazer uma injustiça. Quando a gente fala a questão que Júnior mencionou, que o Rodrigo mencionou também, e Xertin falou muito bem, a empresa VJB, a empresa da Balsa, essa empresa está contribuindo com a solução. O que a gente não viu ainda contribuindo com a solução nesse momento foi a Moura, presidente. A VJB foi que pegou as máquinas, subiu o rio, levou para vários locais para a gente poder analisar uma possível solução. Então, a VJB está pegando a responsabilidade para ela também, está usando a balsa dela, o tempo dela, o combustível dela para poder ajudar a prefeitura e a iniciativa privada nessa questão. Deixar isso destacado. A Moura, a gente não viu participação, eu enquanto estava lá. Nessa semana passada, não. Vereador Júnior Marvaz. Só para destacar também a questão de... na verdade, as empresas elas pagam o ICMS, né, sobre o valor arrecadado. ISS. Rodrigo Teles. Oi. Outro fato que a gente não pode deixar de, também assim, de parabenizar é com o CI, sabe? O secretário de Estrutura. Porque assim, ele é um cara que corre muito. Então, é um cara que está dedicando, preocupado com a situação. Mas também, presidente, se depender como for a questão do DR ali, que é a dificuldade, e a gente pode fazer algum argumento nesse sentido, como se trata de calamidade, por se tratar de qualquer situação de calamidade, o município ele tem autonomia de atuar em qualquer situação, gente, via decreto. Não é, Zé? Então, assim, ele tem autonomia de atuar. Se o DR não aceitar, vamos atuar de outra forma. Mesmo que se precisar empurrar o DR, empurrar alguma situação, tem que empurrar. Porque, infelizmente, também, o DR ele tem deixado muito a desejar, muitas situações aqui na nossa região. Você não vê um metro de asfalto do DR aqui na cidade circunvizinhas ou aqui em pequenas estradas. Você não vê 1 metro, presidente. Então, assim, a gente tem que apertar a questão do DR também, onde for necessário apertar. Já em relação à balsa, eu falo assim, em relação à questão das balsas, quando eu falo que eles têm por obrigação também de contribuir com a situação, porque nós sabemos, e assim, não sabia dessa questão da JVS, Eric, mas partindo do pressuposto que a balsa é um dos maiores arrecadação financeira do município hoje, se pensarmos bem, é a balsa, é uma das maiores fontes de renda da nossa região. Não. Encerrando as discussões, coloco o requerimento em votação. Os a favor permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento 14/2024. Requerimento 15 de 2024. Interessado, Eric Figueiredo. Solicita aprovação para a realização de audiência pública com o objetivo de discutir a respeito da paralisação da obra da ponte sobre o Rio São Francisco, no presente município. Peço até autorização para estar assinando junto com a Vossa Excelência. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, o vereador Eric Master. Presidente, eu vou traçar bem rapidamente aqui, que a gente já está bem fora do horário, mas é um assunto de extrema relevância. O que acontece? Essa audiência pública ela foi pedida no ano passado também, só que o DR tinha sugerido que seria mais produtivo que essa audiência pública fosse em Belo Horizonte. Rodrigo conseguiu, através de Ricardo Campos, essa audiência pública em Belo Horizonte, e aí ela foi realizada lá no mês de outubro, e de lá para cá a gente tem várias coisas, conversas atravessadas em relação, fala que a KPE vai ficar, lá na audiência pública a gente ouviu do responsável pelo setor de patrimônio, Júnior, o doutor Daniel falou que a empresa concordou em sair. Aí chega aqui e a gente ouve que ela vai ficar, certinho. Então fica essa conversa atravessada. E aí Rodrigo Tavares também mencionou para a gente que ia começar a licitação, a do asfalto, salvo engano, final de novembro do ano passado, e a da ponte, final de dezembro. E aí, até agora,
não começou e a gente precisa entender. Então, presidente, a gente tem todo o ano passado essa audiência pública aqui, inclusive o deputado Marcelo Álvaro Antônio também tinha me ligado para poder provocar essa reunião aqui, e aí foi feita essa audiência pública em BH. Agora, o que a gente precisa mesmo, Rodrigo, para mobilizar essa questão aí, ela tem que ser feita local. Agora, a gente já fez lá em BH como eles pediram, foi produtiva, mas a gente precisa fazer ela local, para o DR e todos os responsáveis do Estado conhecer as pessoas que mais sofreram com essa questão, visitar a região, que tem gente lá que nunca pisou aqui, e saber qual é a dificuldade que a gente enfrenta. E eles poderem explicar se a KPE realmente, porque já praticamente não tem mais nada funcionando lá, se a KPE realmente está insistindo com esse contrato ou não, e por que a licitação ainda não aconteceu. Eu tive uma informação aqui dentro da Câmara, se o senhor souber, presidente, o senhor já avisa aqui, Júnior talvez também está por dentro disso, que a licitação tinha sido aberta e não tinha aparecido concorrente, que o preço que está lá, Júnior, não ia conseguir ser praticado mais. Exatamente, não apareceu ninguém para concorrer, a licitação não teve manifestação de nenhum interessado, e aí que ia publicar de novo. Se isso estiver acontecendo, isso é extremamente preocupante, porque a gente sabe que o preço praticado naquela época não é o mesmo preço praticado agora, ele pode ter aumentado, pode ter diminuído, mas a tendência é que aumentou. E tem também, presidente, uma informação que fala que, isso aí é verídico, que só a KPE que participou da concorrência nessa licitação passada, e a gente sabe que o preço não está sendo atrativo para as empresas. E o preço que foi acordado no termo de Brumadinho foi aquele. O Estado tem condição de fazer o aporte ou a gente vai ficar vítima disso mais uma vez? Porque se não aparecer nenhum interessado, o Estado vai poder contratar quem eles quiserem. Foi a informação que a gente teve também do jurídico. E se isso acontecer, a gente mais uma vez passa por uma situação arriscada. Então, já avisando essa questão aqui, o Rodrigo tem também capacidade de buscar isso aí com os deputados que ele tem contato, para a gente poder ver isso antecipadamente e chegar com essas informações aqui e não ser pego de surpresa caso essa informação seja apresentada na audiência pública. Obrigado. Eric, uma preocupação também é saber se eles têm previsto no orçamento qualquer tipo de aporte, porque pelo que eu fiquei sabendo, essa obra não está nem no orçamento do Estado. Então, é uma situação bastante preocupante, e a gente tem que estar promovendo, não só essa, mas vamos ter que promover várias audiências públicas, até a respeito dos servidores que prestaram serviço, que estão aí sem receber, sem dar baixa na carteira. Então, pelo que eu tive a informação lá em Brasília, lá em Belo Horizonte, é que tem que fazer uma composição das dívidas para só depois estar liberando para licitar ou fazer qualquer tipo de ação sobre a obra da ponte. Com a palavra, o vereador Júnior Marroaz. Presidente, a licitação que deu deserta foi das pontes, né, no trecho da rodovia que está sendo construído asfalto, né, de Pintópolis a Urucuia. Parece que foi 3 pontes, vereador Eric, que acabou que deu deserta a licitação da ponte, as pontes do trecho, né? A licitação da ponte, ela não houve, né? Segundo a informação que eu tive, tem um processo judicial da empresa, a KPE, com o governo do Estado, né? Onde que eles não estão concordando com os valores que foi pago. Eu, no meu ponto de vista, senhor presidente, colegas vereadores, a questão burocrática, o governo ele tem que se virar para resolver. Tem o legislativo, tem o próprio executivo, eles têm que dar conta de resolver. A não ser que eles estão esperando a véspera das eleições para poder fazer as propagandas. Né? Então, assim, muitas pessoas ficam pedindo, aconselhando para a gente não aprofundar nesse assunto, por questões políticas, que o governo municipal ele tem uma tendência de apoiar a esquerda. Então, assim, nós não podemos aceitar essa situação.
né? O recurso está em conta, tem o recurso em caixa. Então, assim, essa parte burocrática, eles têm que ter a competência de resolver. Eles estão lá para isso, né? Então, assim, nós não podemos aceitar, inclusive, senhores vereadores da comissão, o vereador Eric que propôs o requerimento, nós temos que convidar todas as cidades vizinhas, todos o legislativo, o executivo e as pessoas que têm interesse de participar dessa audiência. Mandar o convite para o governador, nem que ele não possa vir, mas nós temos que fazer esse comunicado. Obrigado, senhor presidente. Palavra, o vereador Rodrigo Teles. Senhor presidente, outro ponto importante também, quando o vereador Marruaz fala da questão, o senhor também falou a questão do compor, tem duas situações que precisam ser vistas, ser discutidas. Após a audiência que nós constituímos, através da Avans, que eu queria até agradecer os vereadores aqui que participou, os vereadores de Urucuí também participaram, ficou discutido que ele encaminharia algumas situações. E a única situação que encaminhou de verdade naquela audiência pública, mas assim com muito atraso, foi sobre a questão da obra da MG 402. Da obra da MG 402. Agora, tem outra tratativa acontecendo nos bastidores, aí a gente precisa se colocar à frente das discussões e mostrar que a gente também existe, é porque em Minas Gerais sempre nós ficamos abaixo dos interesses da grande BH. A grande BH em região ali, ela sempre é vista primeiro, então assim, acaba esquecendo o norte de Minas, região do Noroeste. Por quê, Rodrigo? Agora, recentemente mesmo, está tendo uma discussão que as obras paradas, vereador Júnior, as obras paradas só darão seguimento após alocar os recursos do anel rodoviário da grande BH. Após os recursos da grande anel rodoviária BH. E está querendo tramitar isso em lei. Isso é um absurdo, porque aí o norte de Minas fica esquecido. E mais absurdo ainda, e eu falo que a ponte do Rio São Francisco só iniciou porque em 2016, naquela época ainda Vigílio Guimarães, através da Vigílio Guimarães e outros deputados, colocou um recurso e a sede de nós, Júnior, realizou o processo de licitação da ponte. Realizou o processo de licitação da ponte, a sede de nós. E tem recurso, por exemplo, para fazer a ponte de São Romão e fazer a ponte de Manga, que é o dinheiro que está lá da tragédia que ocorreu em relação à mineração. Mas o que não dá para aceitar, que aí Júnior está coberto de razão também, e a Assembleia tem que entender isso, os deputados têm que discutir, é porque fala que tem um dinheiro, mas não tem orçamento. Então faça um crédito suplementar, organize as contas, LDO, enfim. Mas aí está batendo nessa tecla o tempo todo. Tem o dinheiro, mas não tem orçamento. E isso foi falado na audiência lá, Eric, para o Rodrigo, nós participamos, fala que não tem orçamento. E outro ponto que eu vejo, que deve ser colocado em pauta também, e teve agora uma discussão muito importante, Eric, muito importante, está documentado isso agora em Brasília de Minas, teve uma audiência pública lá para discutir o acordo das cidades irmãs. E essa ponte estava prevista nos acordos das cidades irmãs, na época naquela época que pegou o nome de Brasília. Olha para você ver de onde está vindo a história dessa ponte, Júnior. Ainda no acordo das cidades irmãs de 88. Então, assim, tem que trazer para cá e mostrar assim, ó, vamos mandar ou como é que não vai? E outro problema que eu vejo também, que tem que ser, talvez a gente pode ficar comentando, levando informações erradas, porque é o que passa na audiência. Eu falo daquilo que eu ouvo informações oficiais. Falaram agora também, que na audiência, que a KPE não iria ficar com a obra. Tinham feito um acordo, que eles iam desistir automaticamente, que ia multar eles e pá, resolvido. Quando chegamos aqui, olhamos, a KPE lá na Bahia, entrou com ação judicial, pedindo a questão para poder fazer os pagamentos, porque as medições, não só medições, não, realmente não tinha passado as duas últimas medições, e por essa razão eles não conseguiriam pagar os fornecedores e algumas dívidas que deixaram aqui na cidade. Então isso está sendo um tombo. Se nós não apertar essa situação, essa obra vai virar uma obra faraônica, um elefante branco, e com recurso em conta, e nós precisamos arrochar essa situação aí, não deixar realmente deixar haver navios. E o Compor, Eric, está se constituindo ainda na Assembleia. Eu e o Daniel, recentemente, tivemos na Assembleia, discutimos a questão lá, chamamos os deputados da Comissão Popular, onde foi feita a reunião, e perguntamos como estava tendo a questão dos encaminhamentos. Aí nós estamos aguardando para a questão do Compor, dependendo, pode até convidar o pessoal do Compor, já se constituído, para poder vir aqui também a São Francisco. E Zezinho me deu uma ideia também que a gente pode discutir a questão do outro requerimento, se você pudesse pôr isso no seu convite, no convite lá da comissão, convidando, era o pessoal de Três Marias, que regulamenta a questão das águas sobre o Rio São Francisco. Três Marias solta água o dia que eles quiserem,
e manda água abaixo e estraga a vida dos vazanteiros. E Três Marias acho que tem que vir também para fazer essa discussão aqui conosco, sabe? Com a palavra, o vereador Júnior Barroso. Minha fala. A previsão do asfalto, a conclusão do asfalto, pelas informações que eu tive, até com pessoas ligadas à empresa, eles estão querendo fazer em tempo recorde essa obra. Eu acredito que dentro de um ano ela vai ser executada. Vai ficar impossível a travessia sobre o Rio São Francisco quando esse asfalto estiver concluído. Por quê? O fluxo vai voltar tudo para essa região, o fluxo de veículo. Então, já tem problema, nós já estamos tendo problema. Imagina quando virá esse trânsito para cortar a volta para o Nordeste. Então, assim, é muito complicado e a gente sabe que é uma obra que, quando iniciar, vai demorar 2, 3 anos. Então, nós, enquanto vereadores legislativos, nós não podemos deixar isso acontecer. A gente tem que apertar o governo, tem que unir forças para que isso venha acontecer o mais rápido possível. Obrigado. Com a palavra, vereador John. Senhor presidente, só para uma contribuição com relação a essa audiência pública, e quero aqui deixar registrado a minha fala em ata sobre a convocação do responsável da barragem de Três Marias. É inadmissível que o responsável não compareça a essa audiência pública aqui na nossa cidade de São Francisco, uma vez que esta empresa que regula as águas do Rio São Francisco, a gente tem dados aí que em 2023 foram 10 meses de seca, e o rio não baixou tanto a ponto de ficar como está hoje. Este ano de 2024 já iniciou esse problema desde o mês de março. Está com esse problema de a travessia da balsa. No mês de abril ficou péssimo. E hoje nós estamos aqui no mês de maio, balsa parando e trazendo esse transtorno para todo aquele povo sofrido que tem do outro lado do rio. Então eu deixo aqui registrado, senhor presidente, que faça a convocação do responsável da barragem de Três Marias. Salvo engano, é a CEMIG. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Eric Master. Presidente, fazer uma contribuição aqui em relação ao que os colegas falou, que surgiram mais coisas que a gente comentou lá. É só para o público não se confundir, o COMPOR é um centro de autocomposição de conflitos dentro do Ministério Público. É quando a gente tenta primeiro resolver a questão de forma consensual. Eu conversei com o Jairo, que é o coordenador do COMPOR lá em Belo Horizonte. Ele falou que o Ministério Público daqui tem que acionar eles para que eles trabalhem em relação a esse tema. E aí, com a ajuda do senhor também, eu coloquei uns abaixo-assinados aqui para os funcionários poderem vir e os empresários poderem vir, mas tem muita gente de fora e gente que não está aqui na cidade. Então, o abaixo-assinado físico ele não funcionou. Eu acredito que o abaixo-assinado digital que a gente vai implementar vai ficar melhor e a audiência pública vai chamar mais atenção. Porque a gente precisa acionar o Ministério Público daqui, que no caso era a doutora Carolina, agora ainda não tem nomeado, que eu saiba, oficialmente a promotora física. Já chegou um promotor novo? Só substituto, por enquanto. Então, a gente precisa acionar o Ministério Público aqui para isso chegar lá. E a comissão que foi acordada lá na audiência pública que Ricardo Campos provocou, ela nunca chegou aqui na Câmara. Tem 5 meses já. Ela nunca chegou aqui na Câmara, ela foi em outubro. Se tivesse chegado de lá da Assembleia para compor logo essa comissão aqui, a gente já estaria com muito trabalho adiantado e talvez já tivesse promovido essa audiência pública antes da situação da balsa. Então, pedir aos senhores que têm contato com o Ricardo Campos, para ele poder mandar de lá da Assembleia como é que vai ser a participação da Câmara de Vereadores aqui, e a gente compor essa comissão aqui para poder promover esse trabalho que é tão importante aqui para o município. Obrigado. Ok, vereador, obrigado. Não tendo mais nada a tratar, mas... Não, vai votar. Não, encerra as discussões, coloca o requerimento em votação. Os a favor permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o requerimento. Projeto de Lei 45/2024. Interessado Executivo Municipal dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de São Francisco, Minas Gerais,
com seu regime próprio de providência, RPPS. Coloco o projeto de lei em discussão. O vereador Eric Massa. Presidente, rapidamente eu gostaria de informar a população, questão de transparência que eu prezo. Esse projeto, eu peço que os senhores mencionem em relação à necessidade da urgência desse projeto, e só para deixar registrado em ata, peço que um de vocês tenha mais contato com o executivo, que ele está em consonância, ele está fazendo o mesmo tratado de acordo com os números que o Impressaf indicou para cá, para deixar isso registrado em ata e explicar para a população em relação à urgência desse projeto e a necessidade dele ser votado hoje em extraordinária. Com a palavra o vereador Júnior Marroaz. Senhor presidente, eu tive a oportunidade de conversar com a contabilidade do executivo para entender, né, o projeto. E o que ocorreu foi que, quando o projeto foi aprovado, naquele dia ainda, tinha uma emenda, né, só que essa emenda chegou, já tinha sido aprovado o projeto, e a emenda, ela previa que seria do mês de setembro de 2023, né, até a presente data, e quando o projeto foi aprovado, ele aprovou um período de 2023, setembro de 2023 a fevereiro de 2024. E quando o projeto chegou, e o Impressaf sugeriu que fosse feito essa alteração, porque ia incluir, além de fevereiro, março e abril. Né? Então, portanto, eles sugeriram isso para que não precisasse votar, vir outro projeto votando o parcelamento só desses 2 meses. Então, aí, os senhores vereadores e senhoras vereadoras, né, entendeu o projeto e assim a gente vai poder estar votando hoje. Só lembrando... Os benefícios, vereador, que o colega vereador Eric mencionou, é porque tem as certidões, né, que precisa estar atualizada, e essas certidões, elas, se não tiver atualizada, prejudica o executivo a receber diversos recursos. Inclusive, temos lá parado lá para retirar, lá na Codevasf, uma motonniveladora e um caminhão-pipa para atender às necessidades do nosso município. Encerrando as discussões, coloco o projeto de lei em votação. Como vota o vereador Chertim? A favor. Como vota o vereador Cláudio do Brejo? A favor. Como vota o vereador Eric Master? A favor, presidente. Como vota a vereadora professora Jéssica Braga? Como vota o vereador Leite Pedro? Sim, senhor presidente. Como vota o vereador João da Florestal? Sim. Como vota o vereador João da Colônia? Sim, senhor presidente. Como vota o vereador Edilei? A favor. Como vota o vereador João da Florestal? Sim, senhor presidente. Como vota o vereador Júnior Marroaz? Voto sim. Como vota o vereador Renato Genipar? A favor. Como vota o vereador Rodrigo Teles? A favor. Como vota a vereadora Valderize Leitão? A favor, senhor presidente. Como vota a vereadora professora Jéssica Braga? Projeto aprovado. Coloco agora em votação moção de pesar a pedido do vereador Joaquim Johnny Ruas, pede moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria Laurinda Rodrigues. Os a favores permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Moção de pesar a pedido do vereador Daniel Fonseca Rocha pelo falecimento do senhor Teófilo Mendes. Coloco a moção de pesar em votação, os a favores permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a moção de pesar. Agradeço a presença do público presente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, Rádio
Voz, boa noite. Internautas, bom dia. Agradeço a todos. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada essa sessão extraordinária.